Boa tarde a todos. Gostaria de apresentar o meu projeto intitulado A Relação entre a Proposta Libertadora de Paulo Freire e o Projeto Exodal. Ele foi composto por mim, Wellington Batista Silva de Aquino, em parceria com o professor Dr. José Aguiar Nobre, da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Como introdução ao problema, queremos destacar que a pesquisa se baseia na seguinte questão: é possível relacionar o modelo libertador proposto por Paulo Freire com a libertação narrada no Êxodo? Esse problema ele visa responder a uma inquietação da sociedade, da humanidade como um todo, um anseio pela permanente libertação, que é algo comum a todo ser humano, e também busca pensar a libertação de indivíduos e sociedades através de um diálogo entre a teologia e as demais ciências, hoje, particularmente nesse texto, entre a pedagogia e a antropologia filosófica do Paulo Freire. Como objetivos, nós temos o objetivo geral de pensar a libertação do ser humano a partir da perspectiva narrada pelo livro do Êxodo e da proposta de libertação feita por Paulo Freire em suas obras principais, que são, a saber, Pedagogia do Oprimido e Educação com Prática de Liberdade. Então, quem conhece a obra de Paulo Freire sabe que ela é muito vasta, então delimitamos um pouco o campo de pesquisa para esse projeto. Como objetivos específicos, nós queremos compreender a estrutura da libertação do Êxodo, extrair também as propostas de libertação no pensamento de Paulo Freire e relacionar as duas propostas, mostrando suas correspondências e divergências. O método utilizado foi principalmente análise conceitual. Então, trabalhamos a partir das leituras da bibliografia básica e complementar. Aqui estão alguns dos textos principais que nós usamos, as duas principais obras de Paulo Freire, que já citei, a edição da Bíblia que foi utilizada e esse comentário exegético sobre o Êxodo do professor Matias Grenzer, que é professor da casa também. A análise foi feita principalmente através desses três conceitos de libertação, educação e revolução. Então, analiso que esses três conceitos dão o tom dos dois projetos de liberdade. A libertação seria um guarda-chuva maior, um conceito mais geral, e dentro desse conceito de libertação a gente pode inserir tanto o conceito de revolução como o conceito de educação. Então defendo que nos dois projetos de libertação há essas duas dimensões. Uma dimensão educativa, de formação de consciência, e uma dimensão revolucionária de revolução política. Então, defendo, por exemplo, que já é conhecido, né, que Paulo Freire ele prevê uma educação para a liberdade, uma educação para a libertação, mas defendo também que no Êxodo há esse tipo de educação, principalmente na experiência do deserto e da lei. Então, defendo nessa pesquisa que a lei é o contraponto exodal à educação freiriana. E também Paulo Freire entende que é necessário ter uma revolução política, que só a revolução das consciências não basta. E também a gente vê isso no Êxodo, com a saída muito objetiva, muito concreta do povo do Egito e a libertação também política e não só das consciências. Nessa primeira página, já entrando nos resultados de discussão, quero apresentar a estrutura geral do trabalho. Então abordei essas perícopes, né, essas narrativas, para fazer a relação com os textos de Paulo Freire. Então, grosso modo, trabalhei Êxodo 2 e o nascimento do líder, aproximando as figuras de Paulo Freire e Moisés, qual é a origem deles. Em Êxodo 2, 1 a 15, a constatação da opressão. Então, os dois projetos de libertação, claramente, eles partem de uma opressão existente. Eles se constroem em cima da constatação da opressão. Em Êxodo 2, a gente vê o episódio da sarça ardente também e o surgimento de uma divindade libertadora, de um Deus que liberta. Êxodo 5 aparece a reação do poder opressor. Então, depois do episódio da sarça ardente, Moisés volta ao Egito, pede ao faraó
a liberdade. Em Êxodo 5 é narrada a reação do faraó a essa primeira tentativa de libertação de Moisés. E aí o foco da pesquisa, que é o grande texto do Êxodo, Êxodo 11 a 14, que é a concretização da revolução política. Nessa narrativa eu vou me alongar, é o que será apresentada nesse momento, pois eu acho que é o foco e dá um aperitivo do que foi a pesquisa como um todo. Após isso, nós temos a frustração narrada nesses episódios de Êxodo 15 a 17, que são a falta de água, a fome, a guerra, e vai mostrar que a revolução política, a passagem pelo mar, não encerrou o projeto de libertação, que ainda há um longo caminho a percorrer. E aí o trabalho e o surgimento da lei no Sinai como essa educação para a prática para a liberdade. Então, Deus que vai formando o povo para estar apto a abraçar a liberdade da terra prometida, que podemos entender como uma grande metáfora para uma terra de gente livre, uma sociedade de homens livres de humanização. Em Números 11 aparece a liderança compartilhada, o episódio dos 70 anciãos, quando se distribui o espírito de Moisés, entendendo também que já no povo de Israel não deveria existir uma liderança autoritária, do mesmo modo que para Paulo Freire. Em Números 13 e 14, trata da embaixada que o povo de Israel faz à Terra Prometida e, consequentemente, o retorno deles e a reação contrária ao projeto de continuar a caminhada para lá por medo. Então, eles, quando veem que lá já existiam povos fortes, eles sentem medo e não querem continuar a caminhada. Então trabalho esse fato como a falta da consciência necessária para a liberdade. Eles ainda, por se sentirem ainda presos à consciência opressora, por não conseguirem entender que seriam sim capazes de chegar lá pela ação divina, obviamente, eles mostram assim que não têm a consciência formada para habitar na Terra Prometida. Então é por causa desse episódio que todo o povo morre, inclusive Moisés, e Deus promete que só Josué e Caleb, que foram os dois únicos que acreditaram que era possível, só eles dois saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Todos os outros morreram antes da chegada. E trabalho também Josué e Juízes como um prolongamento desse projeto exodal e mostrando que a revolução também para o povo de Israel é permanente. Então quem conhece um pouco a história de Israel sabe que a luta pela terra não acabou com a passagem pelo Rio Jordão, com a famosa queda de Jericó, mas foi uma constante, foram batalhas constantes, pouco a pouco, que a terra foi conseguindo ser conquistada, e a gente percebe que uma relativa paz só chegou mesmo no período de Davi. Então aí também mostra que o projeto exodal ele pode ser entendido como mais longo, chegando até o período dos juízes, mas também até o período do rei Davi. Aqui eu quero trabalhar principalmente esse conjunto que é o foco, né, a concretização da revolução política, as narrativas de Êxodo de 11 a 14, e nele estão incluídos desde a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, até a passagem pelo mar. Então aí estão também a celebração da primeira Páscoa, a imolação do Cordeiro, a saída do Egito e os espólios que o povo do Egito dá para os israelitas, e também a perseguição final do faraó, com a consequente afogamento de todo o seu exército no Mar dos Juncos. E faço então agora uma pequena análise dessas narrativas bíblicas, defendendo principalmente a unidade narrativa delas. Então são 4 capítulos e eu entendo que todas elas formam uma unidade. Porque lá desde da narrativa da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, até o fato da passagem pelo mar e a libertação, enfim, política dos egípcios, isso se constrói numa sequência lógica, não se pode separar uma da outra. E aí vem a fé de Israel nesse Deus libertador, a consequente instituição do memorial da Páscoa como memorial da experiência da liberdade, a festa de um Deus que libertou o seu povo, e também a atualização desse mistério em Cristo.
Então aí nós vemos o mosaico do Rupnik na Basílica de Aparecida e escrito ao redor: será para vocês um memorial, um rito perpétuo, e o Espírito Santo vos recordará. Aí no centro vemos o Cristo com o Cordeiro fazendo essa ponte. O memorial perpétuo da Páscoa judaica, atualizado por Cristo com um novo sentido, mas ainda permanecendo como memorial da liberdade, não mais do êxodo, mas agora da morte. Aprofundando um pouco mais, queremos falar sobre a necessidade dessa revolução política. Então eu leio a passagem pelo Mar Vermelho, pelo Mar dos Juncos, como a concretização da revolução política para o povo de Israel. Então, para Paulo Freire, embora a revolução e a tomada do poder não seja o todo da revolução, são um momento de grande importância. Porque da mesma forma como a sociedade opressora, o poder opressor se constitui politicamente, a revolução, a destruição desse poder, a libertação também precisa ter um tom político para reverter esse poder opressor. Então, só a partir dessa revolução política é possível criar uma nova sociedade em que não mais se sirva a desumanização, mas sim a liberdade e a vida de todos os seus cidadãos. Também podemos ler no prisma da revolta armada. Então, o êxodo, embora ele não constitua assim propriamente uma guerra, mas ele também pode ser lido através da revolta armada, pois os meios opressores tiveram, o faraó, os egípcios, tinham meios violentos para reprimir a tentativa de liberdade do povo de Israel, como a gente vê em Êxodo 5. Então, por causa disso, foi necessário uma intervenção divina. Então, a morte não foi provocada diretamente pelo povo de Israel, mas foi pelo próprio Deus. E aí Paulo Freire diz que a revolução é biófila. Ela é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Porque não há morte sem vida, mas há também uma morte em vida. Ou seja, uma morte, a morte em vida seria essa falta de liberdade, essa escravidão. E mesmo que para alcançar essa liberdade seja necessário deter vidas, como aconteceu no caso do Êxodo com os primogênitos, com o exército do faraó, a revolução não deixa de ser criadora de vida. Porque a gente não pode aproximar demais a violência dos oprimidos, que é uma tentativa de liberdade, com a violência dos opressores, que é a luta pela manutenção da opressão. Não são violências equiparáveis. E aí a gente também vê que Deus é parcial. Ele escolhe um lado, como a gente vê aí nessa citação de Êxodo 11. Haverá então na terra do Egito um grande clamor como nunca houve antes, nem haverá jamais. Mas entre todos os israelitas, desde os homens até os animais, não se ouvirá ganir um cão, para que saibais que o Senhor fez uma distinção entre o Egito e Israel. Então, da mesma forma, Ron Sobrino, lê que, de fato, Deus é um Deus parcial. Ele tem um lado que é o lado dos pobres. Então, por isso, Deus se usa de violência para gerar a vida dos oprimidos, para dar liberdade ao seu povo, aos seus eleitos. Nas considerações finais, eu abordo que há sim essas correspondências. Eu acho que pode ficar claro um pouco ao longo da apresentação quais são as correspondências, mas eu aponto uma divergência de que no projeto do Êxodo o ator principal é Deus. Deus é o artífice da libertação. E embora isso não ocorra de forma muito acentuada, o Paulo Freire não tem um projeto ateu, mas ele tem um projeto laico. O autor da liberdade é o povo. Mas isso não significa que são projetos opostos. Pelo contrário, entendo que são projetos muito próximos, embora distintos na sua forma de entender as coisas. E aqui apresento as referências que foram utilizadas ao longo do trabalho e deixo também o nosso contato, meu e o do professor José Aguiar Nobre, para que quem quiser possa entrar em contato conosco. Agradeço a atenção e muito obrigado.